Olá, tudo bem com vocês? Animados? Espero que sim, hein? Porque hoje nós vamos iniciar um assunto muito importante, tá? E não que os outros não sejam importantes, mas esse tem uma cobrança maior, tá? Em relação a vários assuntos que vocês já estudaram e que agora vão ser necessários. Além disso, é um assunto muito cobrado em concursos, provas em geral, e obviamente que vai ser cobrado na nossa prova também, e que muitos alunos têm uma dificuldade maior. Então, já estou começando a aula desse jeito, não para te assustar, mas para que você se conscientize que vai ter que se dedicar um pouco mais agora. Sei que muitos podem não estar baixando os roteiros, né? Tô só ouvindo a aula e tá bom, mas acredito que no assunto de jurisdição e competência, você vai precisar do roteiro, tá? Porque ele tem uma sequência lógica, esse assunto, e eu entendo que o roteiro vai facilitar para vocês, tá bom? Então, olha só, que é assunto de hoje? Jurisdição e competência. O que nós podemos começar falando desse assunto? Bom, jurisdição, lembra o que é? A gente já conversou. Iuris dictio, dizer o direito. Né? Então, jurisdição é essa função soberana do Estado de dizer o direito, de aplicar a lei no caso concreto. A jurisdição, ela é una, né? Porque é essa função do Estado. Só que, por uma ficção jurídica, ela vai ser partida. E cada parcela de jurisdição vai se chamar competência, tá? Então, uma definição muito comum de competência, competência é a medida e o limite de jurisdição. E você já deve saber disso, mas é sempre bom lembrar. Quando eu digo que um juiz é competente, significa então que ele detém aquela parcela de jurisdição que lhe autoriza a aplicar a lei naquela situação. E juiz incompetente, a parcela de jurisdição que ele tem não lhe autoriza a resolver aquela questão, certo? Qual é o princípio fundamental aqui nesse instituto? É o princípio do juiz natural. Vamos recapitular rapidamente porque a gente já estudou. Princípio do juiz natural. As regras de competência já estão pré-estabelecidas e serão observadas no caso concreto, né? Então, princípio do juiz natural. Eu já sei, quando eu pratico o fato criminoso, qual é o juízo competente. Por quê? Porque as regras já estão postas e devem ser aplicadas naquela situação. Tranquilo? Ok. Então, agora vamos olhar aí para o nosso roteiro. E aí, no roteiro, você vai ver que eu escrevi, estou olhando o roteiro aqui do lado, ó. Delimitação da competência. Aí eu falei, tá escrito aí, que para delimitar a competência material, eu vou ter que considerar 3 aspectos. Ó, 3 aspectos para delimitar a competência material. Competência material é identificar qual é o juízo competente para processar e julgar aquele caso. Então, são 3 aspectos. Ratione matéria, ratione persona e ratione loci. Lugar, matéria e pessoa. Professora, eu preciso gravar essa expressão em latim? Olha, essas expressões, ratione matéria, persona e loci, elas são bastante usuais, né? Bastante utilizadas. Então, é bom você saber. Já caiu em questão da OAB exatamente essas expressões, tá? Então, você vai ver aí no roteiro que eu coloquei, ó, ratione matéria. O que é ratione matéria? Em razão da matéria. Tem relação com a natureza da infração. Então, olha só, quando acontece um fato criminoso, pelo crime, muitas vezes você já consegue identificar qual é o juízo competente, tá? Então, por exemplo, Caim, aquele exemplo nosso tradicional da aula. Caim matou Abel em frente à faculdade. Bom, se o Caim matou dolosamente o Abel em frente à faculdade, ó, natureza da infração é ser um crime doloso contra a vida, eu automaticamente já sei que a competência é um juiz natural. É o tribunal do júri, que é o juiz natural. Então, ó, pela natureza da infração, você muitas vezes já identifica o juízo competente. Então, esse é o primeiro aspecto. A gente vai delimitar ele mais daqui a pouquinho. Vou só comentar os 3 primeiro.
O segundo aspecto é o ratione persona, em razão da pessoa. Então, olha só, quando é que a pessoa vai influenciar a identificação da competência? Quando essa pessoa tiver uma prerrogativa de função. Agora vamos lá. A prerrogativa de função, ela vai ser considerada em relação a que pessoa? Em relação ao réu. Olha só, a gente só considera a prerrogativa de função se ela for do réu. Vão ter vários exemplos, vão ter várias situações em que a vítima tem prerrogativa de função, mas veja bem, ela não vai ser considerada para delimitar a competência. A gente só considera esse aspecto quando o réu detém a prerrogativa de função. E aí também a gente vai detalhar um monte de coisa nesse assunto. Então, ratione matéria, ratione persona e o ratione loci. Ratione loci em razão do local. E aí eu coloquei para vocês, ó. Quais são os critérios do loci, do lugar? Ó, a regra, e aí depois a gente vai ver que tem várias exceções, né, várias condicionantes, mas em regra, o processo vai correr onde aconteceu o resultado do crime, tá? Então a regra é essa. Então, ó, se Caim matou Abel em frente à faculdade, se ele matou dolosamente, eu vou considerar a natureza da infração, crime doloso contra a vida. Já sei que é tribunal do júri. Bom, se eu não falei que o Caim que matou o Abel, Caim, não falei nada a respeito de prerrogativa, você ignora esse critério. Você afasta esse critério. E em relação ao local, bom, Caim matou o Abel morreu em frente à faculdade, a faculdade está na Asa Norte, pertence à circunscrição de Brasília. Então, a resposta é juízo competente, Tribunal do Júri de Brasília. Tá? Então, o que eu estou querendo te mostrar? Que para identificar o juízo competente, eu vou considerar esses três aspectos. Dependendo da situação, a prerrogativa a gente não vai considerar, tá? E eu tenho que conjugar os três aspectos para chegar ao juízo competente. Tudo bem? Ok. Então, como é que nós vamos estudar esse assunto? A partir de agora, eu vou estudar as regrinhas de cada um desses critérios. Ratione matéria, persona e loci. Depois que a gente estudar cada um desses critérios e a gente souber identificar o juízo que seria originariamente competente, nós vamos passar por um segundo momento desse assunto, que é entender que tem hipóteses legais que vão alterar o juízo originariamente competente. São as hipóteses de conexão e continência. Então, no segundo momento, a gente estuda as hipóteses de conexão e continência e identifica de que forma altera o juízo originariamente competente. E quando a gente estiver estudando esse assunto, a gente vai verificar que nós temos que identificar o foro prevalente, tá? Então, primeiro momento, vamos conjugar as regrinhas, os três critérios, para poder identificar o juízo originariamente competente. E no segundo momento, vamos considerar conexão e continência para identificar qual será o foro prevalente. Ok? Tá. Uma outra coisa importante antes da gente começar é o seguinte, professor, então tem três critérios para delimitar a competência material. Qual que eu analiso primeiro, né? Qual que eu deixo por último? Olha, a ordem dos fatores não altera o produto, então eu posso considerar na ordem que eu achar melhor, mas avalie que a competência material e em razão da pessoa, elas são competências absolutas. Isso significa que, se não forem consideradas, vão gerar nulidade absoluta, que pode ser arguída a qualquer momento, inclusive depois do trânsito em julgado. A competência em razão do local é uma competência relativa. Tem que ser arguída na primeira oportunidade sob pena de convalidação, tá? Então, vamos lá. É interessante que você considere os critérios absolutos primeiro e deixe a competência em razão do local por último. Até porque você vai perceber que, dependendo da resposta das competências absolutas que você analisar, o critério do local fica prejudicado. Ok? Bom, um adendo aqui. Professora, por que tanta gente tem dificuldade nesse assunto? Porque as pessoas se esquecem do que estudar em TGP, tá? Teoria Geral do Processo. Então, por exemplo, tem gente que não sabe qual é a organização judiciária do Brasil. Então, não sabe, por exemplo, que STF e STJ só tem um, que tem competência nacional.
Ah, professora, mas isso é muito ridículo, isso é o óbvio, eu também acho. Só que eu já dou aula nessa matéria há mais de uma década e toda vez na prova alguém escreve que a competência, por exemplo, é do STJ do Guará. Achou graça? Graças a Deus, né? Porque pior do que você achar graça é que nem entendeu a piada que é isso. Então, olha só, não tem STJ do Guará, não tem STF do Rio de Janeiro. STJ, STF são tribunais, tá? Que, por acaso, são sediados aqui na nossa cidade, no Distrito Federal. Mas que eles têm competência nacional. Outra coisa, TJ. Cada estado tem um. E o Distrito Federal também. Portanto, não existe, por exemplo, TJ de Formosa. É TJ do Goiás, tá? Muito cuidado com isso. E por fim, TRFs. Atualmente temos 5. E aí a pessoa acha que o TRF, né, é daquela região, né, geográfica. Não. Temos as regiões norte-sul, né, nordeste, sudeste, centro-oeste, mas essas regiões elas não coincidem com os estados que compõem os TRFs. Professora, eu vou ter que decorar todos os estados de cada TRF? Não, mas você tem que ter noção, né? E tem que ter noção, por exemplo, que o Distrito Federal pertence a qual região? Primeira região. Tudo bem? Então, eu sei que para alguns isso foi assim o óbvio, mas de novo, é muito recorrente o aluno que tem muita dificuldade nisso e acaba se prejudicando na prova porque não tem esse entendimento, tá bem? Se você está um pouco perdido nessa parte, não tem problema, estuda por fora, tá? Verifique os TJs, os TRFs, verifique a competência do STJ e do STF, tá bom? Ok. Dito isso, vamos seguir aí no roteiro e falar da competência ratione matéria, em razão da matéria. Que, como eu disse, tem relação com a natureza da infração, com qual crime que foi praticado. E aí, se você olhar no roteiro, você vai ver que eu coloquei uma divisão de jurisdição, em jurisdição especial e comum. Isso também, acredito que vocês estudaram também em teoria geral do processo, né, ou matérias mais do início do curso. Mas então vamos recapitular. Eu coloquei para vocês jurisdição especial e a comum. A especial eu coloquei eleitoral, militar e política. E na comum eu coloquei buscando celular. E na comum eu coloquei a jurisdição estadual e federal. Veja bem, professora, na especial tá faltando. Tá faltando, por exemplo, a jurisdição trabalhista. Tá sim. E por que eu não botei? Costumo brincar com o professor Wagner, não sei se o professor Wagner é professor de vocês, mas eu costumo brincar com ele que nem de trabalho eu gosto, por isso que eu não boto a justiça trabalhista. Mas foi por isso que eu não botei? Por quê? Porque a justiça trabalhista ela não tem competência em matéria criminal, tá? Então nós vamos trabalhar com esse esqueminha com as jurisdições que têm competência criminal. Tranquilo? E aí, como é que nós vamos trabalhar com esse esqueminha? Por que eu falei que é importante você estar com o roteiro e acompanhar com o roteiro? Porque agora, por exemplo, nesse momento, como é que eu vou identificar a competência em razão da matéria? Eu vou usar esse esqueminha e vou usar esse esqueminha de baixo para cima, tá? Professora, de baixo para cima? Exatamente. E eu podia até fazer um papelzinho, escrever e te mostrar, ou mostrar no roteiro, mas eu quero que você acompanhe no seu roteiro. Então, vamos lá, ó. Você viu aí na jurisdição especial? Viu que lá embaixo está a política? Pois é, então a gente vai começar checando se é competência política, se é militar, se é eleitoral. Se não for nada disso, aí eu passo para a jurisdição comum e verifico se é federal ou estadual. Tranquilo? Então vamos lá. Quando é que vai ser a jurisdição especial política? Quando for um crime de responsabilidade. Tá? Então, vamos dar uma olhada na Constituição, no artigo 52, que é o melhor exemplo que a gente tem nesse momento. Então, olha aí o artigo 52, incisos 1 e 2 da Constituição. Ó. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha e do Exército da Aeronáutica nos crimes comuns
nos crimes da mesma natureza conexos com aquele. Então, aí você veja. Por que que é chamado de jurisdição especial política? Porque um órgão que originariamente não tem jurisdição, ele vai ter especificamente para julgar os crimes dessa natureza, tá? Então, a jurisdição política, ela vai tratar, em regra, de crimes de responsabilidade desses agentes públicos que vão estar elencados na lei. Então, eu coloquei no roteiro para vocês como exemplo essa competência que o Senado vai ter, que é uma competência, uma atribuição atípica, porque o Senado, em regra, não julga crimes, né? Mas que vai ter essa atribuição específica para esse tipo de crime de responsabilidade que envolva esses agentes públicos. Tudo bem? Então, como é que funciona de novo essa questão do esqueminha? Eu verifiquei lá no problema, na situação problema. Ou no meu trabalho, eu estou analisando um processo. Ou eu estou vendo uma notícia no jornal. E lá está falando que é um crime de responsabilidade. Eu já sei que a competência vai ser de um órgão que originariamente não teria essa atribuição. Como no caso, por exemplo, se for crime de responsabilidade do presidente da República, a competência vai ser do Senado. Assim como, por exemplo, se for um crime de responsabilidade do governador ou de um prefeito, vai ser uma Assembleia Legislativa ou a Câmara Municipal. Ok? Bom, por outro lado, se eu estou vendo a situação problema, estou vendo o caso, e não tem nada a ver com crime de responsabilidade, o que eu vou fazer? Ignoro. Ignoro esse aspecto. Esse aspecto não, esse critério de crime de jurisdição especial política. Ok? Bom, então, não é o primeiro, eu passo para checar o segundo. Coloquei para vocês jurisdição especial militar. Bom, olha só. Vai ser processado na justiça militar se for um crime militar. Então, obviamente, quando você estiver analisando a questão, vai ter um militar no meio. Bom, o que eu preciso saber a respeito da jurisdição militar? Primeira coisa, temos a jurisdição militar, a justiça militar estadual e a federal. A federal, ela julga os membros das Forças Armadas, tá? E a estadual vai julgar os policiais e bombeiros militares, policiais militares e bombeiros militares. Então, você vai identificar na situação se tem um militar no meio, e se tiver, você vai verificar se é membro das Forças Armadas, você já sabe que é a Justiça Militar Federal. Se for policial militar, bombeiro militar, você já sabe que vai ser a competência da Auditoria Militar Estadual, que é uma vara que pertence ao Tribunal de Justiça daquele estado ou do Distrito Federal. Não falou nada de militar, ó, mesma coisa. Ignora esse aspecto, pula para o seguinte. E aí o seguinte que eu coloquei para vocês é a jurisdição especial eleitoral. Mesma coisa. Gente, para poder falar que a competência da justiça eleitoral tem que ter relação com eleição, processo eleitoral, né? E então eu vou verificar naquela situação se tem algo a respeito de falsificação de documentos para fins eleitorais, transporte de eleitores, boca de urna, fraude eleitoral, né? Então vai ter que ter alguma coisa vinculando a justiça eleitoral ali também. Os crimes eleitorais estão previstos no Código Eleitoral, lembrando que também vai ter competência para julgar os conexos. Bom, não falou nada de justiça eleitoral, então, como eu te falei, é por exclusão. Então, ó, se não é crime de responsabilidade, se não é militar, se não é eleitoral, pronto. Aí eu vou cair em 90% dos casos, que é a jurisdição comum. Dentro da jurisdição comum, e você está olhando no roteiro, você está acompanhando, ó, eu tenho a estadual e a federal. E aí a federal está embaixo, eu já falei que a gente vem de baixo para cima. Então, vamos lá. Quando é que é competência da Justiça Federal? Competência da Justiça Federal está no artigo 109 da Constituição, bora lá. 109 da Constituição. E a regra geral da competência da Justiça Federal está no 109, inciso 4. Então, vamos ler o 109, inciso 4, né? Então, 109. Aos juízes federais compete processar e julgar. 4. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Então, você vê, ele mesmo já te excluiu a militar e eleitoral, porque eu já falei para vocês que você considera essas exceções primeiro,
E se não é eleitoral, e se não é militar, e se não é contravenção, não esquece que as contravenções também não vão para a Justiça Federal, só se forem conexas, tá? Quando é que é da Justiça Federal? Aí tem a regrinha que eu falo para vocês. Quando prejudicar o bis da União. E aí você acrescenta, autarquia e empresa pública. Prejudicou o bis, professora? Bis, pois é, bens, interesses ou serviço da União, autarquia e empresa pública. Então, você vai verificar naquela situação se prejudicou bens, interesse ou serviço da União, autarquia e empresa pública. Prejudicou, competência, resposta, Justiça Federal. Bom, professora, não é crime de responsabilidade, não é militar, não é eleitoral, não prejudicou o bis da União. Então, o que é? Resposta. Justiça Comum Estadual, que vai ter a competência residual. Se não for nada disso, a resposta é Justiça Comum Estadual. Tranquilo até aqui? Ok. E aí, veja bem, professor, entendi, e a resposta é sempre justiça, sempre não, a maioria das vezes vai ser Justiça Comum Estadual, não é? É. Só que veja bem, quando a competência é da Justiça Comum, seja estadual, seja federal, geralmente vão te pedir para identificar qual é o órgão. E aí nós vamos ter basicamente 3 tipos de órgãos aí. Vamos ter juizado, vara e tribunal do júri, tá? Então você vai ver que no roteiro, você viu que eu botei o júri no meio do estadual e do federal? É para você entender que tem tribunal do júri na Justiça Estadual e na Justiça Federal, tá? Então já vamos falar disso. Mas então vamos lá. Identifiquei que prejudicou o bis da União, Justiça Federal. Aí eu vou identificar qual é o órgão. Se é no juizado federal, se é na vara federal ou se é no tribunal do júri federal. E vou fazer isso também quando for Justiça Comum Estadual. Identificar se é juizado, vara ou júri. Bom, competência do juizado eu já sei que é para os crimes de menor potencial ofensivo. Você lembra qual é o critério para saber crime de menor potencial ofensivo? Pena máxima não superior a 2 anos. Então, vamos lá. Aconteceu um crime. Você olha o crime, a pena mínima tem a pena máxima. Você olha a pena máxima. Pena máxima não superior a 2 anos, ou seja, 2 anos inclusive para baixo, crime de menor potencial ofensivo. Então, vai ser julgado num juizado. E aí eu vou verificar se é juizado estadual ou federal. Bom, júri. Crimes dolosos contra a vida. O Tribunal do Júri está previsto na Constituição, artigo 5º, inciso 38, a linha D. Tá? Competência para julgar, Tribunal do Júri, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, se for um crime doloso contra a vida, a resposta é júri. E aí, de novo, cuidado, porque tem júri estadual, que é a grande maioria, mas também tem júri federal. Vamos lá, pensa um exemplo de quando nós vamos ter um júri federal. Júri federal. Júri, crime doloso contra a vida. Federal, prejudicou o bis da União, autarquia e empresa pública. Olha, como eu te falei, não é tão comum júri federal. Mas se a gente puder dar um exemplo mais corriqueiro, mais comum, seria policial federal morto em serviço. Tá? Então, o policial federal, ele presta um serviço para a União. E aí, ele sendo morto em serviço, a morte dele prejudica um serviço da União. E é um crime doloso contra a vida. Então, a resposta vai ser júri federal. Tudo bem? Tá. Então, já te falei dos órgãos, né? Ah, e se não for crime de menor potencial ofensivo, nem crime doloso contra a vida, então você coloca a vara. E aí, de novo, pode ser vara estadual, e a vara estadual é chamada normalmente de vara criminal, ou vara federal. Professora, mas tem, né, varas especializadas. Então, tem de entorpecentes, de delitos de trânsito e de crimes sexuais, e cada estado tem uma organização específica. Tem mesmo, mas geralmente não costumam cobrar esse detalhamento, não. Cobra é você saber se é juizado, júri ou vara. Tudo bem? Tranquilo nessa primeira parte. Depois nós vamos fazer os exercícios e aí vocês vão treinar isso que a gente falou agora, tá bem? Ok. Então, o primeiro critério, que é a natureza da infração, a gente acabou de comentar,
E aí me ocorreu uma coisa. É aquela questão daquelas dificuldades de matérias anteriores que alguns têm. Então, eu quero saber, antes da gente passar para o próximo critério. Você sabe quais são os crimes dolosos contra a vida? Então, sabe, né? Tudinho, né? Então, vamos testar. A professora gosta de testar. Tentativa de homicídio, vai a júri? Sim. Não é porque não conseguiu matar que não é crime doloso contra a vida. Então, tentativa vai. Então, crimes dolosos contra a vida consumados ou tentados, tribunal do júri. Latrocínio, vai a júri? Qual a natureza jurídica do latrocínio? Crime contra o patrimônio. Então, não vai a júri. Vara criminal. Outro, lesão corporal seguida de morte. Vai a júri? Não. Crime preterdoloso, crime contra a integridade física, tá? Não vai a júri. Então, tome cuidado com esses aí, tá? E para quem não souber, os crimes dolosos contra a vida, um por um, lá no CPP, tô conferindo o artigo, só um minuto. O artigo 74, parágrafo 1º, vai indicar um por um quais são os crimes dolosos contra a vida. Então, compete, 74, parágrafo 1º do CPP. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos artigos. Aí ele fala 121, parágrafo 1º, 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126, 127 do Código Penal, consumados ou tentados. Então, se você não souber quais são os crimes dolosos contra a vida, 74, parágrafo 1º, elenca para você. Tranquilo? Tá. Então, passamos do primeiro critério, racione matéria, agora vamos para o segundo critério, que é o racione persona, tá? E aí já te expliquei, racione persona tem relação com prerrogativa de função, tá? E a prerrogativa de função aqui, que vai ser considerada, é a prerrogativa do réu. E aí, primeira coisa é o seguinte, é você saber que nós temos prerrogativas constitucionais e infraconstitucionais. As prerrogativas constitucionais estão na Constituição. Nós vamos ler um por um dos artigos aqui agora, tá? São 1, 2, 3, 4, 5 artigos. E aí, veja bem, se a prerrogativa não estiver na Constituição, pode ser que a pessoa ainda detenha a prerrogativa, só que era uma prerrogativa infraconstitucional. E as prerrogativas infraconstitucionais, botei para vocês, vão estar previstas nas Constituições estaduais e na Lei Orgânica do DF. Bom, e daí? Vou ter que ler e vou ter que decorar a Constituição Estadual e Lei Orgânica? Não. Estou te avisando agora para você perceber o seguinte. A prerrogativa infraconstitucional, ela só será válida constitucional se houver uma simetria entre o cargo que está sendo, a função, né, que está sendo agraciada na Constituição Estadual e a federal. Então, a gente vai analisar agora as prerrogativas constitucionais. E aí você já pode ir elucubrando, pensando se tem alguma função no âmbito estadual que corresponde a essas. Porque se tiver, elas podem ser agraciadas com a prerrogativa infraconstitucional, tá bem? Daqui a pouco a gente vai dar uns exemplos. Então, vamos analisar agora as prerrogativas de função. E vamos começar com as prerrogativas de função que vão conceder o foro especial STF. Tá? Então, vamos ver quais são as funções que, se aquela pessoa exercer, ela vai ter direito ao foro especial STF. Professora, posso chamar o foro especial de foro privilegiado? Olha, popularmente se fala por foro privilegiado e antes da Constituição de 88 era esse o nome. Só que como a Constituição de 88 ela aboliu os privilégios, né? Então não ficou legal. Então trocou de nome, agora é foro especial, tá bom? Então não é mais privilégio, é especial. Mas enfim, vamos começar agora lendo as prerrogativas e a primeira prerrogativa que vai conceder o foro especial STF está no 102, vamos ler lá. 102, inciso 1, B e C. Então 102, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente. Aí vamos lá, B e C. B,
As infrações penais comuns, nas infrações penais comuns, ó, presidente, vice-presidente, membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros, o Procurador-Geral da República. E C, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, ressalvado disposto no artigo 52, inciso 1, os membros dos tribunais superiores e os tribunais de contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Então, você vê que o 102, ele vai fazer referência ao 52, que a gente já leu. E nesse assunto, você vai ver que, ó, é casadinho assim, ó. Todas as hipóteses estão contempladas. Por que mesmo? Porque que vai estar tudo combinadinho. E os crimes de responsabilidade vão ser o Senado, os crimes comuns vão ser o STF, e que tá tudo bem fechadinho. Por conta do princípio do juiz natural. As regras já estão pré-estabelecidas e serão observadas. Ok? Então, dessas várias funções aí que tem direito ao foro especial, quais são aqueles assim mais comuns para a gente lembrar? Que é o pessoal que apronta pouco, né? Pouco. Deputados federais e senadores, você pode guardar eles. Tá? Tem vários casos, vários precedentes envolvendo deputados federais e senadores. O foro especial deles é o STF. Vocês viram que eu postei uma notícia lá na aula de ação penal subsidiária, falando de uma ação penal, né, uma queixa-crime, ação penal privada subsidiária da pública, uma queixa-crime contra o Bolsonaro, na época que ele era deputado federal. Pois é. E onde é que correu essa ação? No STF. Por quê? Porque ele era réu. Então, ele tem direito à prerrogativa. Tá bem? Então, para vocês observarem isso. Bom, então, STF, foro especial. Nesses casos do 102.1 BC. Agora, vamos para o foro especial STJ. E as funções vão estar elencadas no 105.1a. Então, vamos lá. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça. 1. Processar e julgar originariamente. Aí, veja aí, ó. Nos crimes comuns, governadores dos estados e do DF, e nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do DF, membros dos tribunais de contas dos estados e do DF, dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os do Ministério Público da União, ó, que oficiem perante tribunais. Então, todos esses detalhezinhos importam, tá? Então, vamos lá. Foro especial STJ. Quem tem direito? Quem são aqueles que, como eu falei, figurinhas tarimbadas aí para você lembrar? Governadores, desembargadores e MPU que oficia perante tribunal, tá? Então, guarda assim que fica bom. O que mais? Foro especial TRF. Tá lá no 108.1a. Compete aos tribunais regionais federais, ó, processar e julgar originariamente. Letra A. Os juízes federais da área da sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então, olha só, TRF, quem vai julgar quais funções, né? Quem exerce quais funções? Juiz federal e membros do MPU. Tranquilo? Você sabe quais órgãos integram o MPU? Sabe? Já estudou isso? MPF, MPT, MPM e MPDFT. Tá? Então, membros do MPU serão julgados no TRF, junto com os juízes federais. Tranquilo? Bom. E o último foro especial que vai trazer a Constituição é o TJ, são os Tribunais de Justiça. E aí, para os Tribunais de Justiça, temos dois artigos. Temos o 96, inciso 3, ó, compete privativamente, inciso 3, aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do DF, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então, olha só, TJ vai ter competência para julgar juiz de direito e membro do MP.
Você viu que eu tô falando membro do MP? MP estadual. Porque se for MPU, e eu já sei, os membros do MPU, né, os órgãos que compõem o MPU, vai ser no TRF, tá bem? Deixa eu só checar um negócio aqui. Isso mesmo. E o outro artigo que vai falar de competência do TJ, Foro Especial TJ, é o 29, inciso 10, que vai falar dos prefeitos. Tá? Então, os prefeitos têm foro especial nos tribunais de justiça, e isso está no 29, inciso 10. Então, moral da história, tem 5 artigos aí na Constituição que estabelecem prerrogativas constitucionais. Tá? Professora, eu preciso decorar? De novo, não precisa decorar, você tem acesso na Constituição. Agora, você tem que saber localizar. E você tem que ter uma noção de quais são as funções que tem prerrogativa e qual é o respectivo foro especial. Isso é bastante exigido de vocês nesse assunto, ok? Tranquilo. Agora vamos lembrar que temos essas prerrogativas constitucionais, mas temos as infraconstitucionais também, que vão estar previstas na Constituição Estadual, nas Constituições Estaduais, melhor dizendo, e na Lei Orgânica do DF. E eu comecei esse tópico falando para vocês que tem que haver uma simetria, tá? Então, veja bem, a gente viu várias funções aí que tem direito ao foro especial na Constituição. E quem teria, né, quem exerceria essas atribuições no âmbito do Estado e que também teria direito? Então, por exemplo, a gente viu que o deputado federal tem direito ao foro especial STF. Os vereadores, no âmbito do município, os deputados estaduais também teriam direito? Teriam, tá? Então, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica vai poder estabelecer prerrogativa para deputado, né, estadual, distrital e vereador, conforme o caso. Pode, pode. Outro, ministros de Estado têm direito? Tem. Então, os secretários de Estado, os secretários aqui do DF, secretários de Educação, de Saúde, né, de Segurança Pública, eles teriam direito? Também teriam, por conta dessa questão do paralelismo, da simetria entre funções que foram agraciadas na esfera estadual, na federal, e que também podem ser na esfera estadual. E aí, para deixar bem claro para você que tem que ter essa questão da simetria, a Constituição da Bahia quis agraciar os delegados com prerrogativa, né, de ser julgado no TJ. Pode? Não. O STF disse que era inconstitucional porque não havia simetria com outros cargos que foram agraciados na Constituição Federal. Ok? E mais uma coisa que, se é que você não percebeu, eu vou deixar claro. As prerrogativas infraconstitucionais, o foro especial vai ser sempre o TJ. Tranquilo? Tá. Seguindo aí. Ainda nesse aspecto do ratione persona, tá? Da prerrogativa de função. Eu expliquei como é que você identifica quem tem e quem não tem a prerrogativa, mas agora nós vamos falar de alguns aspectos da prerrogativa de função. E o primeiro ponto muito importante, que você já devia estar se coçando, né, para me perguntar, será que a professora não vai falar? Não vai falar? Vou falar e vou falar agora. É a questão da restrição do foro especial, tá? Restrição do foro especial. Então, veja bem. No Brasil, o que aconteceu foi que houve um exagero na atribuição do foro especial. Então, você viu, a gente leu 5 artigos na Constituição, né, elencando várias funções que têm direito à prerrogativa. Temos aí vários foros especiais, que é o STF, o STJ, os TRFs e o TJ, e os TJs, né, e várias pessoas com direito. Isso fez com que houve um inchamento e com que muitas pessoas, milhares de pessoas, tivessem direito a essa prerrogativa. Isso é uma característica do direito brasileiro. Nos outros países não tem prerrogativa de função? Tem, mas é super limitada. Uma pessoa, 2 pessoas, um número muito reduzido, né, de indivíduos que exercem determinadas funções muito específicas é que vão ter direito a um foro especial. Então, atento a isso, já havia de muito tempo um movimento para ocorrer a restrição do foro especial. E isso aconteceu, roteiro,
na ação penal 937, a P 937, que foi julgada em maio de 2018 e que teve como relator o ministro Barroso, tá? Botei no roteiro bem detalhadinho para você acompanhar, tá? Então eu botei aí, olha só. Essa restrição do foro, ela foi feita de uma forma teleológica, ou seja, vai ser feita uma interpretação restritiva do Instituto. E basicamente entendeu-se que o foro especial ele só vai se aplicar aos crimes, que tenham sido praticados durante o exercício do cargo e em razão dele. Então, restringiu o foro e colocou aí duas travinhas para poder que tem que estar presente para que a pessoa tenha direito ao foro especial. Primeira coisa é que o crime tem que ter sido praticado durante o exercício do cargo. E o segundo requisito é que tem que ser em razão do cargo. Então, eu botei a partir disso aí a gente pode concluir o seguinte, eu botei para vocês. Portanto, não se aplica aos crimes praticados antes da diplomação, antes do exercício do cargo, e obviamente se perder o cargo depois também não tem direito, ou pode estar no exercício do cargo, mas se aquele crime não tiver relação com a função que é exercida, também não vai ter direito ao foro especial. Então, eu botei alguns exemplos. Por exemplo, se um agente público praticar um crime culposo, um crime de natureza sexual, uma violência doméstica, por exemplo, a princípio, esses crimes, essas condutas não têm nenhuma relação com o exercício do cargo. Então, mesmo que ele esteja ali durante o exercício do cargo, como não tem relação com a função que ele exerce, ele não vai ter direito ao foro especial. E eu sei que você vai estar elucubrando um exemplo louco para você vincular um crime desse que eu acabei de falar que não cabe com o exercício do cargo. Claro, situações muito específicas, pode até a gente verificar que a princípio não teria, mas que tem relação com o cargo. Um exemplo, uma coisa aí muito doida, mas não vai ser a regra. Tá? Um exemplo que a gente poderia falar assim é um agente público que tem a prerrogativa de função, que está no exercício do cargo e que usa esse cargo, por exemplo, para praticar atos de corrupção. Aí seria um exemplo claro de que incide o foro especial. Agora, se ele não estiver no exercício do cargo, ou se não tem relação com o cargo, como por exemplo, que eu falei, uma violência doméstica, um crime de natureza sexual, ele vai ser julgado pelo juízo que seria originariamente competente, ou seja, pelo juízo que não considera o foro especial. Deu para entender? A gente vai fazer vários exercícios e exemplos em relação a isso, tá? Estou explicando a parte teórica. Seguindo ainda, nesse julgamento da ação penal 937, então, que teve essa restrição, da aplicação do foro especial, que é colocar essas duas travas que eu acabei de falar para vocês, estar no exercício do cargo e ter o crime, relação com essa função que é exercida. Além disso, houve a chamada, botei para vocês no roteiro, fixação definitiva da competência. O que significa fixação definitiva da competência? Se houver a publicação do despacho de intimação para apresentação das alegações finais, e isso ocorre após a conclusão da instrução processual, após esse momento, mesmo que o detentor de prerrogativa renuncie, não seja reeleito ou seja reeleito para cargo diverso, não altera o juízo competente. Então, o que era muito comum também? O agente público, ele tinha direito ao foro especial, e estava chegando a hora dele ser julgado ali no foro especial, no STJ, no STF, no TRF. Estava chegando a hora dele ser julgado. Aí, ele abandonava aquela função. Então, ele renunciava, ou então ele não tinha sido reeleito, Então, ele utilizava uma estratégia para perder o cargo, para renunciar ao cargo, para poder dizer o seguinte, pronto, eu não sou mais deputado, eu não sou mais governador, e aí, portanto, eu não tenho mais que ser julgado no STJ, no STF, devolva o meu processo lá para a vara lá dos Cafundó do Judas, por exemplo, tá? E era uma estratégia utilizada para poder, o quê? Demorar o processo e prescrever. E aí, o que o STF entendeu, aproveitou a oportunidade que estava analisando esse instituto para dizer que não pode. Então, olha só, fim da instrução probatória, com a publicação, e é um ato objetivo, publicou para apresentar
as alegações finais, não vai poder mais modificar o juízo competente. Então, se ele estiver no foro especial e já está, né, nesse momento processual, mesmo que o agente público renuncie ao cargo, ele não vai mudar, ele não vai deixar de ser julgado pelo STJ, pelo STF, pelo foro especial dele. Houve a fixação definitiva da competência. Para evitar esse tipo de subterfúgio, né, e evitar uma eventual prescrição por conta dessa artimanha que era utilizada. Certo? Ok. Ainda falando da questão da restrição de foro, veja bem o que aconteceu. O STF restringiu o foro por os agentes públicos que ele tinha competência, que são aqueles lá do 102, 1, B e C. Então, por exemplo, ele fez essa restrição para deputado federal e senador, e aqueles outros também, mas especificamente em relação a quem exerce a função que tinha o foro especial STF. E disse que os demais foros especiais, ou seja, STJ, TJ e TRF, deveriam verificar os casos que eles têm competência. Então, não estabeleceu uma regra, essas regras, para todo o foro especial, mas tão somente para os do STF. E a consequência disso é que virou uma coisa casuísta. Então, eu botei para vocês aí. Por exemplo, o STJ, vou falar do caso do STJ, né, que tem uma repercussão maior, uma abrangência maior. O STJ estabeleceu na ação penal, botei para vocês no roteiro, ó, 857 e na 866, que o foro por prerrogativa de função, no caso dos governadores, então STJ, né, foro especial de governador e de conselheiro de Tribunal de Contas, ó, deve ficar restrito aos fatos ocorridos durante o exercício do cargo e em razão dele. Então, ó, nessas duas situações, né, nesses dois cargos, governadores e Tribunal de Contas, estabeleceu a mesma regrinha de restrição de foro do STF. Aí você vai pensar, poxa, então o STJ acompanhou o STF. Mais ou menos. Porque, veja bem, em relação aos desembargadores, que também tem o foro especial STJ, na ação penal 878, fixou-se o entendimento de que mantinha a prerrogativa de função para todos os casos, tá? O foro especial para todos os casos. Então, não aplicou a restrição do STF. E em relação a membros do MPU, a ação penal 828 estava tendo a análise, né, se ia restringir ou não ia restringir, mas acabou que o caso, a questão ficou prejudicada porque o membro do MPU aposentou. E aí, com isso, eu quero te dizer que outras funções ainda não estão definidas, se vai aplicar restrição do foro especial ou não, e os TJs estão analisando das suas situações específicas, assim como os TRFs. Então, acabou que o STF restringiu o foro, mas não deu um entendimento erga omnes, do que poderia ter acontecido, por exemplo, se tivesse feito uma súmula vinculante. Então, não temos isso ainda. E uma outra coisa importante que eu quero falar para vocês, e está no roteiro também, é que aposentou, acabou, tá? Então, quem tem direito ao foro especial, se aposentar, não tem mais direito, porque não, o foro especial tem relação com o exercício da função. Se eu estou aposentada, eu não exerço a função. Então, aposentou, acabou. E aí tem dois precedentes do STF nesse sentido, ok? E para a gente finalizar esse aspecto, temos algumas regrinhas também a ser consideradas, né? E eu botei para vocês. Primeira regrinha que eu quero que vocês verifiquem. No caso da existência de prerrogativa de função, o foro competente é o local onde o agente exerce a função. Então, veja bem, quando eu pincelei a regrinha do lugar da infração, eu falei, ó, em regra, o processo ocorre onde aconteceu o resultado do crime. Essa é a regra. Agora, no caso de uma prerrogativa de função, que o agente detém uma prerrogativa de função, o processo vai correr onde ele exerce a função dele, e não onde aconteceu o resultado do crime. Então, um exemplo. Imagine um juiz de direito do DF que cometa um crime, por exemplo, em Formosa, Goiás. E seja um caso que a prerrogativa dele vai prevalecer. Então, olha só, inicialmente, uma pessoa que comete crime em Formosa vai ser julgada em Formosa. E aí, tendo prerrogativa, você poderia achar que o juiz de direito ia ser julgado no TJ de Goiás, porque foi no Goiás, né, em Formosa, que aconteceu o fato. Mas não, vai ser no TJDF, porque é no tribunal de onde ele exerce a função dele. Tá? Então, é isso que essa regra significa. Depois vamos ter mais exercícios a respeito. Vai amadurecendo essa ideia que depois a gente treina nos exercícios. Uma outra regra importante é a da súmula 721.
tá? E aí, veja bem, o assunto de competência tem muita súmula, tá? Muita súmula. Então, vamos lá nas súmulas. Súmula 721 do STF, que tem o mesmo teor da súmula vinculante 45. Súmula 721. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Ó, a competência do júri, ela é constitucional. Tá no artigo 5º, inciso 38, a linha D. Então, a súmula 721, que é a súmula vinculante 45, estabelece, ó, a prerrogativa infraconstitucional, ela não vai prevalecer em relação ao Tribunal do Júri. Então, o Tribunal do Júri está previsto na Constituição, artigo 5º, inciso 38, a linha D. Crimes dolosos contra a vida vão a júri. Essa é uma prerrogativa constitucional, ó, tá lá em cima, né? Constituição. A prerrogativa infraconstitucional, uma questão de hierarquia das normas. Então, quem tem prerrogativa infraconstitucional, que cometeu um crime doloso contra a vida, vai a júri. A prerrogativa infraconstitucional não prevalece. Então, por exemplo, um vereador tem prerrogativa? Pode ter. A Constituição Estadual pode estabelecer prerrogativa para o vereador. Prerrogativa de ser julgado no TJ. Ok. Se ele tem essa prerrogativa, mas ele comete crime doloso contra a vida, ele vai a júri. Tranquilo? Tá. E para a gente finalizar essa aula, a súmula 702 do STF, que também é uma súmula muito importante, tá? 702. A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo Tribunal de Segundo Grau. Então, olha só, prefeito tem prerrogativa? Tem. Foro especial? TJ. É uma prerrogativa constitucional, tá no 29, inciso 10, ok? Tá. Então, o prefeito vai ser julgado no TJ se praticar crimes de natureza estadual. Porque se o prefeito praticar crime de natureza eleitoral ou de natureza federal, ele vai para o tribunal respectivo. Então, se ele cometeu crime eleitoral, prefeito crime eleitoral, ele tem direito ao TJ, mas é crime eleitoral, é o tribunal respectivo, TRE. E se o prefeito cometer crime federal, tá? Ele tem direito ao tribunal, mas é o tribunal respectivo, TRF. E aí, veja bem, a súmula 702 fala de prefeito. Mas essa súmula, esse entendimento, o STF também aplica para outros agentes que também têm prerrogativa constitucional de TJ. Quais são esses outros agentes? Juiz de direito. E se aplicou para juiz de direito, também pode aplicar para MP estadual? Pode. Ok? Eu sei que foi uma aula assim um pouquinho mais longa e bastante densa. Então, vamos assistir a aula, vamos revisar os pontos, tá? Na próxima aula a gente vai dar seguimento, podem me fazer as perguntas já pelo Classroom e fique tranquilo que nós vamos fazer vários exercícios, porque, de novo, esse assunto é muito importante. Obrigada.